Quer dizer, mais Por que é que estás a dançar tão mal? Perguntou o rei do mar. Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal da Cátedra Jorge de Sena. Hoje a gente está aqui realizando o projeto As Canetas de Sena Desabam em Quê? É um projeto de entrevista com pesquisadores e professores da área de literatura portuguesa, de literatura brasileira, de literaturas africanas, da UFRJ. Hoje eu vou entrevistar o professor Jorge Fernandes da Silveira. Eu sou a Maria Lessa, sou professora da USP de literatura portuguesa e tenho o prazer de conversar com o Jorge, que é o meu supervisor de pós-doutorado, uma pessoa que me ensina a ler poesia desde 2015. O Jorge é professor emérito da Faculdade de Letras da UFRJ. Ele é formado pela UFRJ, a graduação dele em Português e Literatura de Língua Portuguesa na UFRJ em 1969. Ele tem mestrado em letras pela PUC do Rio de Janeiro, em 74, e doutorado em letras vernáculas, pela UFRJ em 82. O Jorge tem atuado como professor de literatura portuguesa desde a década de 70 e continua atuante ainda hoje no ano de 2024. Jorge, você tem a sua formação toda na letras, né? Na UFRJ e na PUC. Mas eu queria saber, assim, o que foi que te levou para a literatura portuguesa? Porque eu sei que o seu mestrado já foi em literatura portuguesa. Só que a nossa graduação em letras é uma graduação super ampla, né? A gente vai para a língua portuguesa, linguística, literatura brasileira, portuguesa. Mas o que te motivou, assim, a querer continuar uma carreira dentro da letras, né? Uma formação na letras, mas na literatura portuguesa, já no mestrado? Bem, eu me considero, boa tarde, eu me considero um professor por vocação, né? Desde sempre, meu interesse era o magistério. Primeiro história, mas depois uma professora daquelas, sabe, que marcam para sempre, me levou a fazer letras, não é? E foi um período muito difícil. Eu entrei em letras em 66, me formei em 1969, em plena ditadura, um ano depois do AI-5, não é? E eu acho que eu fui um bom aluno, e naquele tempo em que eu me formei, os melhores alunos eram convidados para lecionarem no ano seguinte. Não havia concurso ainda, estávamos, atenção, final dos anos 60, não é? Então eu tive 2 convites, um da professora Marlene Castro Correia, para a brasileira, e da professora Clarice Bradinelli para ser professor horrorista na época, de literatura portuguesa. O convite, os papéis com Dona Cléo andaram um pouco mais depressa, e eu confesso que não tinha nenhum interesse especial nem na brasileira nem na portuguesa, mas, quer dizer, para escolher uma ou outra. Mas então eu aceitei, era um bom emprego, né? Lecionar logo assim, recém-formado. A minha capacidade, isso é outra questão. Mas então, não havia... Sim, me destaquei nas literaturas brasileira e portuguesa. Então é o motivo do convite. Começou assim, né? Eu entrei na faculdade muito pouco de leituras. Eu não tenho uma formação. Eu fui um leitor a partir da minha formação, do meu trabalho universitário. Você trabalhou com a obra da Fiamma Paz Brandão. Assim, o que te motivou essa pesquisa? O que me motivou foi o conhecimento de poemas da Fiamma, poemas de Barcas Novas, publicados em 67, não é? Neste livro organizado pela professora Dirce Rivel, da UERJ, respeitada catedrática na época de literatura brasileira. E a Beatriz Rezende, a nossa de teoria, era uma das colaboradoras, a Nilza Silva, o Renato Cordeiro Gomes. Conclusão, eu fiquei encantado pelos poemas da Fiamma que estavam neste livro para o ensino médio, organizado por Dona Dirce Rivel e sua equipe, não é? E eu comecei a fazer o mestrado assim que
me formei, dava aula em 69, já era uma espécie de obrigação. Se você inicia a carreira universitária, e em 70 foi o início da pós-graduação no Brasil, ou no Rio, com certeza, na PUC e na Federal. Eu vou dar um curso de português aqui na UFRJ com uma professora da PUC, que era a média da Kombi. Estava dando aulas aqui também na UFRJ. E vou à PUC combinar o curso, bibliografia, aquelas coisas. Já emenda no curso com a Amélia. E, coincidentemente, está havendo uma reunião dos professores de literatura para a inauguração do mestrado em literaturas na PUC. Quem estava lá para dar aula de português era Dona Cléo, que seria minha professora aqui na UFRJ, não é? E o professor de teoria da literatura me levou à decisão. Era o Luiz Costa Lima, que eu já vinha perseguindo de alguns cursos que ele dava durante a minha graduação. Eu falei, se eu vou ter Dona Cleonice lá e cá. Então, eu vou fazer o curso na PUC, porque na PUC eu vou ser aluno do Luiz Costa Lima e fiz o curso de teoria da literatura da minha vida. Então, foi assim, não é? E a FIAMA, então, eu decidi fazer a tese, a dissertação de mestrado sobre ela, que se chama O Escrito e o Escrito, que já é um modo, né, de colocar-me diante, né, do que vinha a ser a textualidade da FIAMA, né? Que é uma visão muito forte, muito nítida, ou tensa que seja, do presente, mas já elaborando um tipo de trabalho que implica uma revisão, uma nova visão do passado. Então a sensação se chamou assim, e foi interesse pela FIAMA, que depois eu levei para o doutorado, já na UFRJ. Eu defendi a dissertação em 1974, emendei praticamente logo com o doutorado feito aqui, porque o Afrânio Coutinho me questionou por que eu fazia mestrado na PUC, dando aula aqui e formado por aqui é o UFRJ, não é? Eu confesso que eu não sei a resposta que eu dei ao Afrânio. Mas não houve nenhum problema. Fiz o doutorado. É coisa muito interessante que nesse meio tempo, entre 72 e 74, né? Eu em 72 vou a Portugal com uma bolsa sobre Cesário Verde. Portugal em plena ditadura ainda, em 72. O meu interesse já era a poesia da FIAMA, já era a poesia portuguesa pós Fernando Pessoa, mas eu fui aconselhado, se pedir bolsa sobre o poeta contemporâneo, a bolsa será negada imediatamente. A censura, né? Estamos em 71. Então, eu escolhi o Cesário, foi uma boa escolha, né? Sim, conseguiu desviar um pouco da censura. Para Portugal em 72, lá passei um ano e conheci a FIAMA. Me enchi de coragem. Procurei por ela e mantivemos uma relação muito boa. Eu hoje me considero, né? Foi a biografia mais Paz Brandão, que me emociona muito, me deixa muito feliz. Nossa, que privilégio. E então foi uma relação profissional. Não sou amigo, não fui amigo da FIAMA, mas mantive com ela. Ou seja, FIAMA me deu uma linguagem. Isso eu li interessantemente agora na Bell Hooks. Ela disse sobre o Paulo Freire. Paulo Freire me deu uma linguagem. Então, estou falando entre aspas. A FIAMA me deu uma linguagem que vinha a partir dos seus próprios títulos, não é? Porque Barcas Novas, né? Em 67, que era a minha primeira opção para a dissertação. Mas em 70, eu defendo em 74, a dissertação já tem Este Rosto,
foi um livro que a Dona Cláudia me deu. E eu, claro, mestrado, a filosofia exigia, né, uma certa abnegação, né, um modo de estar quase único em relação à novidade. Optei por este rosto. Mas então, para completar uma resposta mais coerente, não sei, não é? Novas visões do passado, nova ocidental, ou seja, né? A Fiamma me levou a aprender, a me perguntar, né? Qual o sentido de novo em Fiamma, né? E o sentido de novo em Fiamma implica, não é? Um modo de ler nela, através dela, né? Sim, pode ser vanguarda, mas é um modo modernista ou moderno. Mas desde sempre eu percebi que em Fiamma, por exemplo, um poema, né? Lisboa agora tem suas barcas lavradas de armas, que é já uma leitura nova de Em Lisboa sobre o mar, mandei lavrar. Do João Zorro. Mandei lavrar, e agora as armas são mandadas, né? Esta manhã, hoje, é um nome, nem mesmo amanheceu, nem o sol evoca. Então, aprender o novo em Fiamma não era óbvio para mim naquele momento, mas hoje, a primeira lição é deslocar o referencial, né? Ler a Fiamma foi procurar compreender, né? Não julgar, querer pensar qual o sentido que ela dava a novas. São muitas, né, as barcas novas em 67, novas visões do passado em 75, pós-revolução, sabe? Então é muito interessante a obra da Fiamma, a poesia dela, se ela traz o espaço para a textualidade, né, a intratextualidade da criação, ou da ficção, ou seja, do poético, mas com o olho voltado para trás, né? São novas visões do passado, não é? Depois tem um texto que eu gosto muito, que está em 76, que é... O livro se chama Novas Visões do Passado. Não. É de 75. É Homenagem à Literatura Nova Ocidental, que é uma leitura espantosa, o sentimento ocidental de Cesário Verde, sabe? E esse nova fica entre um olhar novo de uma mulher ocidental ou uma nova ocidental. Sim, ou seja, é uma novidade que não destrói o passado. Não destrói o passado. Né? Existimos sobre, exatamente, né? Que é o progresso dos textos epigráfico, lápide e versão. Interessante que em 74 ela me dá o título para O Escrito e o Escrito. Né? Quer dizer, escrever. E ela diz, por exemplo, um poema que eu gosto muito, né? Para a minha idade só uma pedra está. Uma pedra que pode ser desde... porque, sabe, o mundo em Fiamma é esse sentido de internalizar o mundo, sabe? Uma visão interna do mundo. Do mundo. Porque ela vai transformar, eu não sei distinguir, não sou propriamente a pessoa adequada, nem ouso distinguir real e realidade. Mas a Fiamma dá pressupostos para que o real, o mundo, sabe? Mas ela traz de uma realidade própria ao espaço do poema, à intimidade do poema. É o sentido e o sentimento do mundo no poema. Né? Então, isso que eu fui aprendendo o que ela quer dizer por novas visões do passado. Eles estão historicizados, datados e localizados como o Cesário Verde, né? Nas nossas ruas, ao anoitecer, a tal solenidade. Despertam-me um desejo absurdo de sofrer, sabe? Com a poesia e lembrei de Drummond, sabe, um certo sentimento do mundo. O sentido dado ao mundo implica um modo sensível e inteligente. Não digo sentimental, sabe? Mas é a maneira de pensar o mundo, né, no espaço íntimo, que é a sua criação, deslocando o reverencial, mas não excluindo-o, colocando numa espécie de
espaço adiado. Você acha que o seu caminho pelo Cesário Verde, ou seja, a sua proposta de pesquisa em Portugal com o Cesário, te deu ferramentas para o trabalho com a Fiamma? Sim. E a coisa do cesário sempre me interessou. Eu optar pelo cesário. Ou seja, quando eu comecei não é, a ser professor de letras em 70, não é? Eu comecei dando com a professora Amélia Lacombe, da PUC, essa de Queiroz. Não é? Não tive escolha, porque aí era. Mas no semestre seguinte, eu já fiz opção pela poesia, e foi a poesia do Cesário, que eu conhecia já com a Dona Cléo, a gente estudava o século XIX, não é? E agora, ir a Portugal, bolseiro, com a poesia do Cesário, foi uma estratégia. Sim. Isso eu já disse. Agora, é claro que a ideia do real, né, da visão do real, é uma visão propriamente muito clara no Cesário Verde, não é? Sim. Ver a realidade para depois, se eu transformasse os simples vegetais, né? Cesário tem claramente, né, uma posição, eu diria até revolucionária, não é? A visão implica, né, um salto para a hipótese, não é? Que é transformar o real, né, num outro tipo de visão, uma nova visão. E é muito interessante que o primeiro grande poema da Fiamma está em Grafia 1, porque o primeiro livro de poesia dela é no grupo. Tem uma outra coisa que não interessa, um outro livro, não é que não interessa, pelo amor de Deus, não é? Em cada pedra um voo imóvel. Mas ela própria, né? Poesia, início, 61, com morfismos, né? Ela, com a Luiz Antônio Jorge, com Gastão Cruz, o Casimiro de Brito e a Maria Teresa Horta. São as minhas grafiamas, são as grafias, né? Água significa ave, a sílaba, não é? Desde o primeiro poema dela, a grafia 1 já, né, é a fundação de um lugar hipotético, ficcional hoje nós diríamos, ou poético, né, da poesia, do trabalho, né, de levantar na linguagem, desloca o reverencial, né, para olha o espaço da criação, né? Sim. Da criação. Água significa ave, se a sílaba é uma pedra álgida sobre o equilíbrio dos olhos, né? Sim. Se o tamanho deste vento é triângulo na água, o tamanho da ave é rio demorado. Onde as mãos derrubam arestas, a palavra principia. Então, exatamente, a palavra principia derrubando arestas, e aí é uma Fiamma, né? A primeira Fiamma, né? Fiamma de 61, né? Antidiscursiva, fazendo um discurso mesmo contra, né, ao status quo, alguma coisa que até a palavra sob censura, da censura implicava, então derrubar arestas, né, era derrubar o que impedia. Sim. É muito interessante que, posteriormente, ela tem uma imagem muito interessante, que depois podia voltar a ela, lendo claramente, que eu tenho citado muito esses versos da Fiamma, que são, né, a comparação não é um movimento essencial. Não é? E eu posso procurar? Pode. Seria interessante, porque isso vai ao encontro de outra pergunta. A comparação não é o movimento essencial, mas a posição de uma coisa face a face. Eu e o alheio alteramo-nos, circunstanciamo-nos. E nessa diferença, a verdadeira situação é de uma aresta dupla. Eu acho que para mim está uma introdução à poética do júbilo, sobretudo se a poética do júbilo tem que estar
ela historiciza essa poética entre as duas poéticas fundamentais do século XX. Esse poema me esclareceu a poética do juro, sobretudo aqui, né? Alteramos-nos, uma alteridade, o alter, né? E circunstanciamos-nos. Se nós entendemos que a poética do fingimento pessoana é uma forma radical, né, de falar de uma subjetividade extraordinária que educa a si mesmo, educa o outro, poeta é um fingidor, e ele vai ao leitor, né? Então é a escrita e a leitura, mas num processo de conhecimento ou identificação, mas da criação poética, que dá um sentido próprio, eu digo até extraordinário, fingido, múltiplo, essa questão da heteronímia, tudo isso. Grosso modo, o Sena, né, que na famosa introdução à Poesia 1, né, questiona ou lê, né, severamente a poética do fingimento, a poética ele propõe a poética do testemunho, e é uma poética que a gente tem que datar e localizar no Sena, contemporaníssima à questão neorrealista. Sim. Que o testemunho era ser uma poesia de caráter social que denuncia, que está engajada contra a situação presente, ditadura, Portugal, censura, analfabetismo, tudo isso. Sim. Agora, me parece que o que Sena diz, não é? É que a poética do testemunho, ela aprende com o outro ou ensina o outro a falar através de. Falar com. Não é falar para. É falar com. Sabe? Então, eu acho que essa aresta dupla afirma que tinha um movimento, né, de radicalmente derrubar arestas. Eram muitas, não é? Ela diz que a verdadeira situação é de uma aresta dupla. E uma aresta dupla que eu acho que vai ao encontro do que seria, digo assim, uma forma quase canônica de dizer o que é a poética do fingimento. E o modo de uma formalização que o Sena dá à poética do testemunho. É uma transformação. Ele aprende e apreende, lembrando outro verso famoso do Sena. Sim. Agora, aprende num trabalho socialmente engajado, digamos, né? Sim. Que é falar uma linguagem através e com o outro. Eu queria ler um texto. Eu gosto muito de falar com os textos. Inclusive, é muito interessante que a obra poética, a obra breve, né, que foi publicada pela primeira vez em 91, é a obra breve. O primeiro poema da obra breve é o de Morfismos, que é Grafia 1. E o último poema da obra breve e desta antologia é Meio-dia, Meu Dia. Sim. Já alguma coisa que vai levar um pouco a que seria uma forma jubilosa de estar. Uma coisa que distingue muito a poesia 61, sobretudo Fiamma, é um apurado jogo significante. As gerações, as sonâncias, não é rima, é a poesia como a repetição de sons, né, fundamentais. Na pele sinto o percurso das ondas, mais amplo e tenso do que o périplo do sol. E, no entanto, este vai gerando a si mesmo, a cada momento, até a placidez do meio-dia. São feitos de horas contínuas, eternas, aqui na ria, os dias. Hoje, meu dia, o coração e o dia rejubilam. O que rejubila? É muito interessante que o título do poema é Meio-dia / Meu Dia. Sabe? Há uma divisão, seria um corte, mas foneticamente, sonoramente, né? O significante meio-dia, meu dia mantém sensivelmente, não é? Sim. Uma ligação de eco, de elo, né?
com o meio-dia solar. E é muito interessante porque na pele sinto o percurso das ondas. Sabe? O sensível. Sim. Mais amplo e tenso do que o périplo do Sol. O que se questiona os Lusíadas, por exemplo. O Sol ptolomaico, no século XVI, copernicano, Ptolomeu, eu acho essa aqui é uma pequena joia, que você muito me ama. Posso repetir? Na pele, está virando aula, meu Deus. Na pele sinto o percurso das ondas, mais amplo e tenso do que o périplo do Sol. Ela tem o conhecimento do inteligível, né? Que, inclusive, né, o telescópio, para Hannah Arendt, é a terceira arma da modernidade. Sim. Né? O instrumento, desculpe, a arma. E, no entanto, este vai a si mesmo. Ele é independente, sabe? Não há uma interferência na ordem inteligente do mundo. Isso eu acho muito bonito. O que ela pode fazer é exatamente estabelecer entre o sensível e o inteligível, né, uma dualidade que é poética. Meio-dia é meu-dia. O meio-dia é da ordem do Sol. Ele estabelece a passagem de visão. Sabe assim, passagem das horas? Sabe, se você traz uma memória pessoana, a passagem das horas está sobre mim, também pode estar sob a minha direção, a minha iluminação, que é o modo de ver. Que é o modo de ver, né? Aqui na Ria. E a Ria tem um lugar muito engraçado, porque a Ria não é mar nem rio, né? A Ria é uma faixa d'água que fica entre terra e mar. Hoje, meu dia, o coração e o dia rejubilam. Rejubilar. Eu acho que isso é o júbilo. O júbilo é um lugar entre o fingimento e o testemunho, mas que insiste no corte. Sim. Sabe? Tenso. Não é uma coisa nem outra. Não sei se o Pessoa o Sena propõe, mas eu acho que ela insiste num lugar que será sempre um lugar tenso. Sim. Entre o inteligível e o sensível. Um eu exacerbadamente fora do mundo, um mundo sem limites, que é uma questão poética da modernidade, sentimento íntimo do mundo. E eu não queria estar com o Rilke aqui, mas tem uma noção muito clara do aberto. Né? Sabe, esse meio-dia é um espaço aberto. Não é fingimento, nem testemunho. É alguma coisa entre. Não sei porque eu sempre me lembro do Pessoa. Se você pensa na poética do fingimento formulada na autopsicografia e a poética do testemunho formulada pelo Sena no prefácio, elas são uma coisa. Mas eu acho que o Sena está tentando responder a isso que você falou, que é uma questão muito do seu tempo. Né? Ele está lendo a pessoa por uma chave muito negativa. Né? Quer dizer, não posso compactuar com uma proposta desse tipo, né? Que se retira do mundo. Né? Assim, que lança o texto para o leitor se retirando da sua... Educando-o, né? Também. Eu acho. Sim. Dando um tipo de formação, né? Que é do extraordinário, né? Por exemplo, a leitura que eu faço da Última Nau, que ele está ali afogando Camões. Como? Não. Mas é em mim, sem tempo e sem espaço, teu vulto baço torna em mim. Ou seja, e esse em mim é o lugar exacerbado do eu expansão mundo. Sim. E o Camões, na 145, socraticamente, toma sua cicuta. Sim. Que não foi capaz de criar o leitor novo. Então eu acho que esse júbilo para a Fiamma,
E também no Herberto Helder. Eu não trouxe o Herberto porque, quer dizer, eu não vim preparado para, sabe, mas se eu fosse dar uma aula, o Herberto Helder vinha junto, sabe aquela coisa? Lado a lado. Que ela fala, não é comparar, é por lado a lado. Isso é muito interessante, que fica uma coisa dupla. Sim. Sabe? E no poema que você uma aresta leu, dupla. No poema que você leu, não é comparar, é estar lado a lado, mas também tem um momento em que uma posição vira outra. Vira outra. Assim, isso é muito inteligente, eu acho, na poética do Júbilo, né? Nessa leitura da Fiamma. E o texto que eu publiquei sobre a Fiamma na Colóquio Letras, há muitos anos, é o texto inteligente. O título. É? Porque a Fiamma é uma poeta, tem uma poética inteligente, né? É inteligente porque ela mantém um olhar atento, né? Claro, é o texto de João Zorro. Sim. Levando ao limite homenagem, o gesto da escrita. Sim, e é o texto de João Zorro que tem a epígrafe do João Zorro. João Zorro. E ela começa Barcas Novas, em 67, com uma cantiga do Zorro. Isso. Que se discutia se era de amor ou de amigo, segundo o cânone. E ela diz claramente, são de guerra as barcas novas. Eu acho isso um espanto. Não é de amor nem de amigo, são de guerra. Sempre foram de guerra. Então, ela tem uma firmeza muito clara, mas ela chama para a barra. Meu dia, meio-dia. Eu não sou o sol, mas nesta manhã, ficcional, poética, sabe? É aquela lógica da exclusão. Isso não é meu, não sei quem ouvi isso ou li. Uma lógica da refutação. Na Hannah Arendt pode estar o não mais ainda não, sabe como é que é? Não mais ainda não. Por isso que a poética, eu acho que a poética do Júbilo se encaixa muito bem nessa questão da Hannah Arendt. O não mais, mas ainda não. Agora o que ela faz é trazer o futuro para o presente e colocar no passado o que ela não estava. Isso é extraordinário. Então, sabe, esse movimento que é quase épico, porque é circular. Então, por isso que fica... Agora, a barra, eu insisto nisso, porque esse poema que rejubila uma barra, e é muito consciente da Fiamma. Sim, quer dizer, que termina naqueles versos que você leu, da aresta dupla, né? Aresta dupla. Quer dizer, continua alguma coisa que incomoda, sabe? Alguma coisa que fere. Né? Alguma coisa que sensivelmente causa, né? Impressiona, não é? Impressiona. Agora, queria te fazer uma pergunta, talvez para novos leitores, assim, né? Quer dizer, a poesia da Fiamma é considerada uma poesia muito difícil, né? Quer dizer, a primeira impressão, quando a gente chega num poema da Fiamma, é a da dificuldade, assim. E eu acho que essa dificuldade não é por incapacidade dos leitores ou qualquer coisa, eu acho que é uma poesia que propõe essa, né, de certa maneira, um desafio à leitura, né? Mas pensando nisso, assim, o que você diria para novos leitores? Quais são os primeiros passos a dar na leitura da Fiamma? Eu até creio, Maria, que nisso que nós estamos conversando até agora, esses primeiros passos estão avançando, né? Eu tenho experiência de dar Fiamma na graduação, aqui, não é? E nunca foi desagradável, nunca comparei de forma desalentada. Mas a recepção da Luísa imediata era um espanto. A da Fiamma era conquistada. Sim. Se eu trago esse leitor novo para o nosso contexto, de linhas mestras, por exemplo, desde que eu dei linhas mestras no curso que eu mais gostava de dar aqui, que era a poesia portuguesa, mais do que o próprio Camões. Não gostava de dar a mensagem, mas tinha que dar porque o curso era luzes e mensagem, não é? Eu não gosto da mensagem. Agora, então é isso. Eu começava, claro, com as barcas novas, que implicava, né, desenvolver a questão, né, da lírica galaico
portuguesa, amor amigo. Já como a cristã, uma cantiga de amor de refrão, não é que não houvesse, há poucas, mas sobretudo eu insistia nisso. A barra amor ou amigo, amor e amigo, ela diz, são de guerra. Isso é uma questão, é trazer a questão canônica para uma questão presente. É o Benjamin, da imagem dialética. Sim. E repare como ela insiste. Agora, hoje na ria. Ou seja, a questão, isso, eu ensino assim. E, sobretudo, eu acho que há uma espécie de beabá da Fiamma, que é o texto de João Zorro. Não é? Levando ao limite a homenagem, posso atribuir os meus textos ao João Zorro. Agora, pode atribuir, ela conhece João Zorro. Então, é isso que eu digo, a minha vida é mais hermética. Né? Isso é um texto quase em resposta ao Herberto Helder. Agora, a minha vida é a mais hermética, eu tenho aqui os versos, eu acho que vale a pena ler. Tudo o que disse com literalidade deverá agora parecer o aviso de que a minha vida é a mais hermética. Quer dizer, a minha vida é a mais hermética e o aviso que eu dou é torná-la menos hermética, mais legível, mais compreensível, implica entender o meu método de leitura, meu método de escrita, que é o modo de escrever é o testemunho. Ela está testemunhando a própria sua produção. Detesto a produção, dizer isso, a sua própria escrita. Agora de produção não entro nessa. A sua própria escrita. Agora se produz muito texto. Escreve-se textos. A minha própria escrita. A minha escrita que vem desde... Isso é literal. A biografia do verso. A biografia do verso. É-me na vigília essencial. Fique sem dormir, né? Me leia. Trabalhe. Ler dá trabalho. Sim. E é preciso ser o leitor único. E preciso ser o leitor único. Porque o leitor único é aquele que vai ler, descodificar a metáfora que o leitor único, o escritor, introduz na língua. Eu acho que, então, é ensinar ao aluno que a modernidade da Fiamma, a novidade da Fiamma, é contemporânea de ter certas vanguardas. Agora pode vir a questão da alta literatura, porque a Fiamma... Não vou, eu acho que eu estou dando um encaminhamento a essa frase que eu não vou assinar isso não é? Mas a Fiamma, cito muito, é alta literatura. Não é? Para todo mundo, se houver de escola. Né? A Fiamma é uma poeta que tem que ir à escola. Agora, como? Com estratégias. Eu acho que esse poema, A Minha Vida, a Mais Hermética, que vida pessoal? Não. A vida poética. Sabe? Então, ela diz, tudo que disse com deverá aparecer. É uma hipótese. Se não for excluída. Então, sabe? Eu, por exemplo, tenho uma antologia sobre Fiamma que está com a Bazar do Tempo há anos, não é? Sim. E sem nenhuma resposta. Eu acho que Fiamma não interessa o que seja essa aí, sabe? Fiamma não é comercializável. Sim. Então, eu respondi a sua pergunta? Respondeu. É porque eu acho isso muito importante. Sabe essa declaração, a minha vida a mais hermética. Agora, a minha vida a mais hermética é aquilo que eu aprendi com Elise Barker de Holanda, uma professora inesquecível, Elise Barker de Holanda. Na graduação é que ela nos ensinava o descascamento semântico próprio da poesia do Cabral. E o primeiro, e Barcas Novas da Fiamma, é um livro que é claramente de uma leitora de João Cabral de Melo Neto. Declaradamente. Sabe? Sim. Em que vai descascando, né, vai interiorizando
a literalidade. Isso é literal. Vai chegar ao que é o próprio dela, próprio da poesia da Fiamma, a sua propriedade de ser hermética, como todo escritor hermético. Sim. Que tem já o leitor comum, agora já há uma leitura comum, congelada, não é? Toda, né? O que nos surpreende, né? Existe esse modo de formar. Agora, a Fiamma exige paciência, ou não gosto, sei lá. Sim. Então, a grande dica é leia e leia mais. Leia e leia mais, e eu acho que deve ter, sabe, uma introdução à leitura, sabe? Um progresso, porque é epigráfico. Sim. Porque desde o princípio, João Zorro é um epígrafe. Sim. O progresso, agora, lápide e versão. Sabe? Eu também vou eliminando um pouco a presença do João Zorro, fazendo o meu contemporâneo. Sim. Então, o prógono e o epígono. Isso é meio borgiano. Ela é meio borgiana. Sabe? O Zorro, para entender o Zorro, eu preciso também ser lida. Porque eu o analisei, o agora do Benjamin, que é a imagem dialética. Jorge, a Cátedra Jorge de Sena foi formada em 1999, inaugurada em 99. Você já era professor da FRJ há quase 3 décadas. Desde 70, Como é que foi para você? Como é que é a sua relação com a cátedra? Olha, a minha relação com a cátedra foi de seja bem-vinda, muito oportuna, porque foi, né, um espaço cultural, físico, concreto, não é? Aqui, onde estamos, que reunia, né, professoras das literaturas em língua portuguesa ou de língua portuguesa, portuguesa, africanas e brasileira, não é? Então, a minha relação com a cátedra é quase genética, não é? Porque eu fazia parte de Vernápolas, não é? Interna, não é? E foi sempre muito prazerosa. Eu frequentei muito a cátedra. Agora, em termos pessoais, a minha relação mais prazerosa, jubilosa, mais jubilosa com a cátedra é este número que está aqui, não é? Da Metamorfose 6, que foi por mim organizado sobre Fiamma Paz Brandão, o dossiê, né? Não sei se se mantém o dossiê, mas era o dossiê e o número 6 eu organizei com a ajuda muito do Eucanã Ferraz na composição, com a ajuda do Sebastião Edson Macedo, que eu acho que está até hoje na Califórnia, em Berkeley, e convidei, sabe, foi a Fiamma, as pessoas que escrevessem, colegas meus, né? Sobre a poeta, a narradora, a tradutora. Sobre teatro. Sobre teatro com a Eugênia Vasques, a camonista com a Márcia Arruda Franco, não é? A tradutora, a Teresa Portuguesa, agora me escapa o sobrenome dela. E é isso, e tem uma biografia, e eu fiz uma antologia da Fiamma, né? Sobre a pedra, né? A poética da pedra. Então, a minha relação com a cátedra é esta, não é? Jorge, nesses seus muitos anos de magistério, assim, depois da sua formação, você destacaria assim, algum marco, alguma coisa, uma aula, um grupo de alunos, um curso que tenha impactado no seu percurso, assim, que tenha mudado alguma coisa do Jorge já formado? Olha, sim, não é? O marco está desde o início da minha formação, né? Ele só foi aumentando, né? Estava em progresso, que foi formar novos leitoras, novas leituras de literatura portuguesa, de poesia portuguesa na época contemporânea, ou seja, da poesia pós-pessoana, que foi onde eu parei na minha graduação. Então, o marco que eu posso é o trabalho com a poesia da Fiamma, com a poesia 61, que reuniu vários outros poetas, não é? Contemporâneos a 61, e depois que como Antônio Ramos Rosa, Herberto Helder, e também trazer para a leitura de poesia
novos ensaístas, novos teóricos. Sobretudo o Eduardo Prado Coelho, que me ensinou a ler a modernidade portuguesa nos livros. Hoje, por exemplo, posso falar da Rosa Maria Martello. Ou seja, trabalhar com a poesia contemporânea até hoje implica trazer o pensamento contemporâneo, brasileiro que seja, sobre a contemporaneidade em verso. Então, isso é um marco, não é? Marco. E teses e dissertações sobre a Fiamma, já, não é? Sobre a poesia contemporânea, não é? Esse que seria a minha grande contribuição, né? Para trazer mesmo um Portugal contemporâneo que se mantém com você, não é? Com os professores que trabalham com a poesia contemporânea, né? Que eu digo isso com uma certa vaidade, eu tenho que tomar cuidado de dizer isso, né? Eu fico muito tranquilo desde que eu me aposentei, porque a poesia está em ótimas mãos, não é? Ou seja, não é que eu considere, então, não, são pessoas como você, com a Mônica Geniru, a Sofia, não é? A Luciana, que se chama Luciana Salles, sim, não é? Que mantém, acho que a Fiamma, né? A Fiamma viva, que é da poesia contemporânea. Agora, só uma coisa paralela para encerrar, também eu na pesquisa CNPq, eu trouxe algo que foi muito interessante, porque se houver, eu acho que é uma pergunta do sumário lírico, no imaginário português. O imaginário lírico é mar, né? Barco, viagem, mas através da Fiamma, no imaginário lírico contemporâneo, pós-camoniano, é a casa, é a volta para casa. Casa na Duna é um título exemplar. Finisterra, a própria poesia da Fiamma. O que é Cenas Vivas? Cenas Vivas é a volta para casa. O primeiro poema é do caseiro, biograficamente. Uma casa em Carcavelos, onde nasceu e foi criada, onde estudou num colégio alemão. Fiamma é, grosso modo, bilingue, não é? Então, isso também... eu tenho um livro, né, publicado, organizei, Escrever a Casa Portuguesa. Sim. Sabe? Aquele espanto, meu Deus, tanta casa, né? De Casa na Duna, Casa de Ramírez e Casa de Itateboi. Bota a casa nisso. De repente, vamos escrever a casa. E é um livro que eu marco na minha carreira, motivado pela pesquisa e aulas eu dava aqui. E claro, não posso deixar de falar no retorno do épico, né? Que foi a volta, não é? Para a casa que está reclamada por Fiamma desde Barcas Novas. Não lavram terra com ela as barcas que levam guerra, né? Então, ela. É isso. O marco é a poesia contemporânea. Os alunos, né? O corpo discente. Sim. Jorge, muito obrigada pela aula que você deu. É sempre um prazer ouvir você e dá vontade de ler os poemas da Fiamma aqui contigo, assim, da gente abrir o livro da Fiamma e ficar, né, percorrendo os poemas e fazendo o percurso, né, da biografia dos versos dela. Assim, acho que a gente aprende a ler, aprende a linguagem também, a língua da Fiamma contigo. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço, eu estava tão à vontade. Ah, que bom. Tão à vontade. Eu estava nervosíssimo antes de chegar aqui. Tipo, não dormi direito. É a pura verdade. Agora, foi muito agradável. Todos vocês, toda a equipa, dizer a português, eu estava realmente muito à vontade. Foi muito, estou quem agradecido sou eu. E essa oportunidade, né, de voltar aqui para falar da poesia e falar da poeta da minha vida, não é? Que é a Fiamma Paz Brandão. Por que estás a dançar tão mal? Perguntou o rei do mar.